Fala pessoa poderosa, aqui é Moisés Ribeiro da Brás Coaching. Estamos aqui novamente para falar sobre um outro poder, uma outra fonte de recursos que vai fazer com que você tenha alta performance. Hoje nós falaremos sobre o poder da comunicação. Nós vamos mostrar para você o que é comunicação, por que ela é importante e como é que você pode ter então alta performance nesse assunto comunicação. Primeiro quero mostrar para você o que é comunicação. Ela vem da palavra latina comunicare, que quer dizer pôr em comum, estabelecer um ponto em comum com alguém, um ponto de concordância. Então, por si só, já mostra o que é a parceria. Um exemplo simples disso. Quando alguém vai cumprimentar outra pessoa, nós temos aí o que? Um aperto de mão. Quem foi que convencionou que um aperto de mão era um cumprimento que faz com que haja um elo entre pessoas? É simples. Na Idade Média nós tínhamos o quê? Na mão desta pessoa nós tínhamos uma espada, na mão do outro tinha uma espada. Quando alguém então aperta a mão da outra pessoa, ele está dizendo o quê? Estou desarmado. Então, comunicação é isto. Estou desarmado. É para estabelecer parcerias, estabelecer pontes e não muros. Então, estabelecer pontes e não muros, esse é o objetivo da comunicação e, essencialmente, isto é comunicação. Por que a comunicação é tão importante? Vou usar uma metáfora simples, na verdade uma história do Gênesis, uma história bíblica que eu vou transformar numa metáfora. Uma história bem conhecida chamada Torre de Babel. Deu até novela, então provavelmente você já conhece a história. É assim, um psicopata lá resolveu fazer uma torre que fosse até o céu, porque ele queria fazer para si um nome célebre. Mas não era do propósito do Criador isso acontecer, porque a lei era, ou o princípio era, a direção era crescer, multiplicar e encher a terra. Então, o Criador olhou e viu que não queria aquela situação. Pergunto para você, ele tirou areia para as pessoas não completarem a torre? Não. Tirou barro? Não. Tirou a água? Não. Tirou o conhecimento das pessoas de fazer a torre? Também não. O que foi que ele tirou? O que foi que ele tirou? Comunicação. Quando ele confundiu o idioma das pessoas, daí a palavra Babel, que quer dizer confusão. Vou pegar agora essa história e transformar numa metáfora. O que quer dizer? Você pode ter todos os recursos, você pode ter dinheiro, você pode ter conhecimento, você pode ter 400 MBA, você pode ter muito conhecimento. Se você não tiver comunicação, nada feito. Não tem torre, não tem empreendimento. Na prática, nós temos muitas pessoas que são maravilhosas tecnicamente, são pessoas inteligentíssimas, que têm ideias fantásticas, espetaculares, mas qual o problema? Não sabem comunicar as suas ideias. E eles têm verdadeiros sabotadores, pessoas o tempo todo sabotando seus projetos. E qual o problema? Sua comunicação que não é eficaz. De modo, então, que é muito importante investir em se comunicar de maneira melhor. Faz sentido para você que uma pessoa que se comunicar bem, ele tem mais facilidade no mercado, ele tem mais facilidade de ter alto desempenho, de fazer negócio, e ela é mais valorizada no mercado? Isso é um fato e é um ponto pacífico. A pergunta que fica então agora é como? Como é que nós podemos desenvolver então o poder da comunicação? Pois bem, nós já falamos que comunicação é estabelecer um ponto em comum. Então, eu vou trazer aqui uma técnica de PNL chamada rapport. O que é rapport? R-A-P-P-O-R-T. Rapport é relação de confiança, ambiente seguro. Na prática é mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar duas mulheres numa fila de um banco. Demora para se atender 15 minutos, 30 minutos, uma vira para a outra e diz, está demorando, né? Começa então a tricotar, conversa para lá, conversa para cá e tal. Depois de uma hora e meia, uma delas está falando para a outra coisas que nem falaria para a sua mãe. Isso acontece? Sim, isso acontece. Vamos usar o outro exemplo. Eu estou com dois amigos numa festa e aí, resultado, eu apresento os dois. E digo o seguinte, olha, eu vou ali pegar uma bebida e daqui a pouco eu volto para a gente continuar a conversa. Chego lá, a fila está demorando, levo meia hora, quando eu volto, um deles diz o seguinte, quem é esse imbecil, esse animal que você está me apresentando, um troglodita tal? O que é isso, rapaz? Cidadão, gente boa, meu amigo tal. Quando eu chego para falar com outro, esse mal educado, pessoa grossa tal. Mas peraí, 30 minutos e eles estão em conflito. Isso acontece? Isso acontece. O que foi que aconteceu? Não aconteceu rapport aqui, ou relação de confiança, ambiente seguro, ao mesmo tempo que da outra vez aconteceu com as duas moças. O que é uma guerra?
fracasso na comunicação. A pergunta que fica é, por que que isso aconteceu? Por que que um fez rapport e o outro não? É simples, por causa de um viés cognitivo chamado viés da confirmação, que é a distorção da percepção da realidade, que nós achamos o quê? Que as pessoas que merecem a nossa confiança são as pessoas que parecem conosco. Semelhante atrai semelhante. Então, normalmente, quando alguém se aventura a dizer eu discordo de você, então há esse tipo de embate entre os dois. Então, vou lhe apresentar dois caminhos para você se comunicar e se comunicar bem. Primeiro caminho, caminho da concordância. Como assim? Eu concordo com você, é isso mesmo, você tem razão, você está coberto de razão perfeitamente. Essas expressões têm o poder de abrir a mente das pessoas para você, então, ter uma interlocução melhor. Isso vai fazer com que você faça pontes, você tenha condição de estar junto com essas pessoas. Infelizmente, os desavisados entram numa de estar conversando e se é próximo de outra pessoa, de outras pessoas, a pessoa diz o seguinte, eu discordo de você. Nesse momento, a pessoa acabou de arregimentar um exército para acabar com você, um exército mental. Por quê? Porque você entrou num estado de discordância. Então, se você é uma pessoa que tem excesso de personalidade, tem uma dificuldade de aplicar o caminho da concordância, tem uma pergunta de coaching para você. A pergunta é, quem ou o que eu quero ganhar nessa discussão, né, ou nessa conversa? Eu quero ganhar a discussão ou eu quero ganhar a pessoa? Se você quiser a discussão, se você quiser ganhar a discussão, eu sinto muito, você vai perder. Porque se você perder a discussão, sinto muito, você perdeu a discussão. E se você ganhar a discussão, sinto muito, você perdeu a discussão. Você não tem o engajamento da pessoa. Então, entre ter razão e ser feliz, eu prefiro o quê? Eu prefiro ser feliz. Isso significa o quê? Se você entra num caminho de concordância com a pessoa, você tem mais chance de trazer essa pessoa para o seu lado. Ah, mas eu não concordo com nada com o que ela está dizendo. Aplique a técnica 101%. Como é que é a técnica 101%? Foque 100% no 1% que você concorda com ela. Basta, é um bom começo e você vai ter sucesso. Ah, mas eu não concordo em nada. Eu disse que tem dois caminhos. O segundo caminho é o caminho da compreensão. Eu compreendo, eu entendo, vendo pelo seu ponto de vista, essas frases têm o poder de, então, atrair as pessoas e trazer as pessoas para você. Então, você vai ser muito mais efetivo na comunicação, você vai ter um poder, você vai ter um recurso maravilhoso que vai engajar as pessoas. Por quê? Porque elas se sentirão importantes e isso vai dar resultados para você. No próximo vídeo nós teremos um outro poder maravilhoso para falar com você, que vai empoderar você, vai ajudar você a ter alto desempenho. Lembre-se, o livro é Humano Cheio de Recursos, os 27 poderes da alta performance. Agora falta quantos? Isso. Espero você no próximo. Forte abraço.